amores! Tudo bem com vocês? A Proregiane espera sinceramente que sim, vocês estejam muito bem em casa, se cuidando e estudando também, turminha. Hoje nós vamos focar, vamos trabalhar aqui, gente, ainda dentro do conceito, do estudo da migração, os fatores econômicos da imigração no Brasil, ou seja, da chegada dessas pessoas aqui no Brasil, né? Então, a gente sabe que para a migração a gente vai ter vários fatores, né? Tanto para que você saia, para que você emigre, quanto para que você chegue, né? Para que você imigre. Então, hoje, o nosso foco é os fatores econômicos desse processo de chegada dessa população aqui no Brasil, tá bom? Então, fiquem agora com a explicaçãozinha, de hoje. A Pro sempre gosta de fazer, sempre gosta de trabalhar com vocês, Então, o que é a migração? É aquele deslocamento das pessoas. Quando uma pessoa sai de um lugar e vai para outro. Então, relembrando aí para vocês não esquecerem. A migração, ela pode ser uma migração tanto interna, e a gente vai ter como exemplo, aí o êxodo rural, a migração pendular, a migração de retorno, tudo isso é migração interna, que acontece no próprio território aí do país, No caso, no próprio território do Brasil. A migração externa, a gente vai definir aí que vamos ter o emigrante com E e o imigrante com I. Só relembrando para vocês, aí que a gente trabalhou. Os tipos de migração pode ser, interno ou externo, o próprio nome já está dizendo. Então, migração é muito bom estudar. Por quê, sétimo ano? Porque você já sabe o que a gente está falando pelo nome, Forçados. A migração pode ser uma migração forçada ou voluntária, espontânea. Pode ser uma migração temporária ou permanente. Legal ou ilegal, Então, tá com dúvida do algum termo que a Pro falou aqui? Volta à aula anterior, porque a Pro, definiu aí tudo bem direitinho, passo a passo. Os principais problemas, enfrentados pela pessoa que faz esse processo de imigração, vai ser, preconceito, xenofobia, vai ser baixos salários, saudade da família, processo de adaptação, de aculturação, ou seja, aprender uma nova cultura, um novo estilo aí de vida e, os fatores para migrar. E relembrando, foi o que a gente trabalhou na primeira aula de migração. Por que as pessoas migram? Por questões naturais, de catástrofes aí naturais, ambientais também, que existe aquela diferença que a Pro sempre coloca. A ambiental é aquela que foi provocada pelo homem, a natural é aquela que a gente não tem como impedir, Então, um terremoto, ninguém provocou e ninguém consegue impedir, então é natural. A questão política, a questão econômica, principalmente. Então, relembrando aí nossa aula passada. Hoje, a Pro precisa trabalhar com vocês os fatores econômicos, da migração no Brasil. Eu preciso dizer para vocês que o processo de migração vai ser o processo que forma o nosso país, que vai dar a característica que o nosso país tem hoje, sétimo ano. Por quê? Porque eles foram intensos e acabaram moldando, aí o nosso território a partir dos ciclos econômicos. Lembra quando a Pro trabalhou com vocês a questão dos ciclos econômicos e eu disse que eles iam servir para muita coisa? Olha aí, eles aparecendo novamente, sétimo ano. Por quê? Porque quando a Pro fala ciclos econômicos, eu estou dizendo o quê? Que foi o motivo nessa aula, Foi o motivo para as pessoas migrar. Então, nós tivemos um ciclo, não vou falar do pau-brasil, porque no pau-brasil as pessoas não migraram, Ficaram realmente no litoral. Então, por isso que eu não coloquei aí o primeiro. Mas no ciclo da cana-de-açúcar, as pessoas migraram já mais para o interior aí da região ali do litoral. Então, a cana-de-açúcar, ela vai acontecer na zona da mata açucareira, principalmente na região da Zona da Mata. Região da Zona da Mata já é uma região mais adentrando um pouquinho ao interior. Então, aqui já teve migração. Aí, no próximo ciclo, foi o ciclo da mineração. A gente já sai da região Nordeste e vai começar aí
na região sudeste. Por quê? Porque a migração ela acontece principalmente na região de Minas Gerais, ou seja, atualmente sudeste. Depois, café. Permanecemos ali na região sudeste, só que agora a gente vai para a questão aí de São Paulo, né? Também pegando ali Rio de Janeiro também. Então, ó, como as pessoas vão migrando aí, de acordo com os ciclos econômicos na história do Brasil, é isso que a Pro queria que vocês observassem quando eu trouxe esse primeiro ponto aqui. Depois, a borracha. O ciclo econômico da borracha ele acontece aonde? Na região norte. Então, ó, sudeste já vai para a região norte. Tudo isso, minha gente, era a forma que tinha de gerar economia. Então, quando o ciclo entrava em decadência, automaticamente já surgia outro, porque as pessoas precisavam de uma nova forma de economia. E aí, sétimo ano, a gente vai ter aí as pessoas tendo que ir atrás desses ciclos econômicos, formando, inclusive, aí, né, as características atuais que a gente tem hoje. O outro, a industrialização. Perceberam? Como a gente vai passando a industrialização, principalmente na região sudeste. Começa na região sudeste, depois é que vai para as demais regiões aí. Então, observem que, só pela explicaçãozinha que a Prof fez, vocês estão percebendo que a gente teve aí uma formação das regiões a partir da economia. Então, o que a Pro queria que você observasse? Que as migrações obedeceram aos fluxos, né, produtivos, principalmente aqui a questão dos ciclos econômicos. Então, na história do Brasil, as pessoas migraram a partir desses ciclos econômicos. Um detalhe aqui, a questão da migração de retorno. A migração de retorno é feita principalmente pelo pessoal do Nordeste. Por quê? Porque durante muito tempo o pessoal do Nordeste saiu do Nordeste, né, quando entrou em decadência a questão do ciclo aí da cana, e foi migrando para as demais regiões do nosso país, em busca de melhores condições de vida, em busca de emprego. E aí, turminha, nesse sentido, a gente vai perceber que quando eles, né, a industrialização vai acontecendo aqui na região Nordeste, quando a gente volta, a região Nordeste começa a ter, né, a questão principalmente produtiva, voltado também ao setor agrário, eles voltam. Então aí a gente tem a prática da migração de retorno, principalmente aqui na região do Nordeste. E ajudaram a formar, né, e dar as diferenças das regiões brasileiras, ok? Então, por que o Sudeste é a região mais desenvolvida? Justamente porque a gente teve aqui, ó, 3 ciclos muito importantes acontecendo naquela região. Por isso que hoje eles são, né, a região mais desenvolvida. Por quê? Porque a gente tem o ciclo da mineração, né, o ciclo da mineração, café, industrialização, ciclos que foram, né, fundamentais para a economia brasileira, ok? Então, por isso que as demais regiões têm que correr atrás, porque na região sudeste a gente teve esse desenvolvimento e a migração acontecia para lá por conta disso. Região mais populosa? Também por isso. Acompanhe. Tais ciclos foram os grandes responsáveis pelo desenvolvimento econômico e funcionaram como os polos de atração de população que se deslocavam em busca de melhores condições de vida, o que a Pro falou no slide anterior. No caso do Nordeste, né, essa questão muito forte aqui dessa migração de retorno. Uma região que durante muito tempo foi a região, ó, que mandava aí essas pessoas, né, que migravam para as demais regiões. Então, o pessoal do Nordeste ajudou a construir as demais regiões aí nesse processo de formação do Brasil. Entendendo aí a migração dentro desse processo? Perfeito, né? Ó como é um fenômeno aí importante. Depois, as desigualdades sociais de trabalho. O que a Pro queria mostrar? Que o Brasil, né, a nossa formação econômica foi muito baseada na questão da atividade agroexportadora. Então, a gente sempre viveu muito dependente dessa atividade agrária para exportação. Isso configurou no espaço brasileiro muitas distorções. Então, o que é distorcer? É fazer com que a gente tenha aí, turminha, essa divergência aí no desenvolvimento econômico desses estados, né? Por quê? Porque desde a colonização, o acesso à terra, turminha, ele não foi um acesso livre. Então, lá no período da escravidão, o homem é que era preso, o homem é que era cativo, ok? Então, o homem ele não era um homem livre.
Quando o homem passou a ser livre, criou-se a lei de terras. Ou seja, a terra agora que não era livre, ok? Só poderia ter terra quem pudesse comprar. Então isso fez com que o nosso Brasil ele fosse extremamente desigual, extremamente provocando aí uma desigualdade entre as pessoas. Isso dá a diferença aqui do Brasil para os Estados Unidos. Então o livro de vocês vai focar muito, turminha, essa questão da diferença do Brasil para os Estados Unidos. E por que ele foca? Porque no Brasil a terra ela foi dada para as pessoas que chegaram ali, para que eles desenvolvessem e fizessem o processo que a gente chama de colonização, de povoamento. Eles recebiam a terra para poder povoar. No Brasil, não. No Brasil, o processo de colonização foi de exploração. Muitas pessoas, né, ficavam donas da terra para poder fazer o processo de só extrair os recursos. Por isso, aqui a gente vai focar na questão do processo que a gente chama aí de, no caso, de estar aqui somente para explorar. Então, colonização de exploração. Então, essa vai ser a grande diferença da realidade do Brasil para a realidade dos Estados Unidos. Então, o livro foca, cita esse exemplo, questiona vocês, né, esse entendimento. Então, por isso que a Pro tá frisando aqui para vocês. Essa é a grande diferença aí, ok? Bora lá, continuar. Migrações espontâneas e migrações forçadas. O próprio nome já está dizendo. Quando eu faço uma migração espontânea, ele vai colocar justamente aqui, nesse momento. É o que, Sétimo ano, essa migração espontânea? É aquela migração que a pessoa escolheu. Então, eu tinha o poder de escolha e eu escolhi para uma região que me desse uma condição melhor. Essa é a migração aí espontânea. Quando eu digo migração forçada, é aquela decorrente de guerra, perseguição política, né? A questão política, religiosa, étnica, né? Vai entrar. E aquilo que eu falei anteriormente, gerada por catástrofes naturais. O fator renda, ele vai estar muito atrelado ao processo de migração e ao processo de educação e saúde. E aí ele vai colocar o livro de vocês, ele vai frisar muito essa questão, por quê? Porque ele vai dizer que isso tem uma relação direta, turminha. Então a renda no nosso país ele vai estar atrelada ao nível de educação e ao nível de saúde que as pessoas têm. E quanto maior os níveis educacionais, mais a população, né, vai aumentar a sua renda e o nível também aí. Então ele vai dizer que o fator renda é um fator que provoca essa migração, onde a gente pode ter uma renda maior. Outra questão que ele vai colocar é que no Brasil os serviços de saúde e educação não são satisfatórios para atender a população. E aí gera, inclusive, essa limitação para o mercado de trabalho. Então, a gente vai observar que nosso mercado de trabalho é um mercado de trabalho... Hoje não, né? Hoje já tem uma melhorada bem interessante, né? A gente já melhorou muito na questão educacional. Tem muito para fazer? Não precisa nem comparar, não precisa nem conversar a respeito disso. Vocês, né, já são capazes de fazer essa crítica aí, né? E observar que a gente precisa também, tem que galgar aí um caminho gigantesco. Mas a gente já cresceu muito nessa questão aí sanitária, de saúde, né? E aí é observar mesmo essas questões aí voltadas ao processo de migração. A aula de hoje, para a gente finalizar, eu chamei desse capítulo, e mostrar por que, turminha, essa relação aí da migração com a formação dos estados, né, e das regiões brasileiras. Então, ver essa relação da migração com o processo aí dos ciclos econômicos e entender também aí como ele vai fazer, vai construir o nosso país. Então, a migração ele é um fenômeno que tem essa característica de modificar os espaços aí no Brasil e aí também na questão mundial, né? Então a gente já comentou, inclusive na aula passada, essa questão dessa troca aí de população, dessa mistura de população. Então, missão cumprida, turminha, com relação à questão da migração. Aproveitem a aula, façam algumas reflexões e anotações também desse conteúdo, porque é aquele conteúdo que vocês vão levar para o resto da vida, ok? Fiquem com Deus, né? Cheiro da Pro e até a nossa próxima aula.